Oi, gente. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês como foi o meu processo de au pair e tudo mais. 1, 2, 3, funk it. Então, eu decidi ser au pair em 2019, foi quando eu comecei todo o meu processo, mas eu ainda não tinha carteira de motorista, não tinha nada. Naquele momento eu tinha 18 anos, e eu sempre quis morar nos Estados Unidos e achei que o au pair seria a minha melhor opção, já que eu não queria começar a faculdade nem nada do tipo naquele momento. Acho que era assim, nos primeiros 3 meses de 2019 eu comecei a optar pelo au pair. Metade de 2019 foi aí que eu comecei todo o meu processo. Eu assinei meu contrato com a Appia Experimenta dia 22 de julho. E daí, depois que eu assinei o contrato, foi quando eu comecei a preencher meu application. Mas, como eu falei antes, eu não tinha carteira de motorista, não tinha nada. Não tinha muito tempo, horas com criança e tudo mais. Tinha o mínimo, mas precisava de mais experiência e tudo mais. Então, quando eu assinei o contrato, eu arranjei um trabalho numa creche. Eu comecei a trabalhar com crianças, então fui fazendo minha carteira de motorista, trabalhando na creche e preenchendo meu application. E foi uns 2 meses que todo esse processo demorou para eu tirar a carteira e tudo mais. Depois que eu finalmente consegui a carteira de motorista, foi aí que eu pude fazer os testes da Appia, né? Que foi o de inglês, o psicológico e o outro de inglês. Meus testes foram muito simples. A agência me ajudou bastante no teste. Eles foram muito calmos comigo. Eu tinha muito medo do meu inglês. Eu não tinha noção se eu era boa no inglês ou não. Fiz 8 anos de aula de inglês, fora da escola, né? Mas eu tinha muitas dúvidas no meu inglês. Eu tinha muito medo, eu achava que era muito ruim, não tinha confiança em falar inglês. Quando eu fiz o teste que experimento, a minha gente falou que o meu inglês era muito bom, ela me deu muita confiança, então foi muito bom pra mim poder fazer depois o ITAP. E foi o teste online, foi muito simples, é muito fácil. E depois eu fiz o teste psicológico, não lembro muito, mas também foi bem fácil, bem tranquilo. Todos os testes eu achei bem tranquilo e eu tava muito nervosa pra isso, porque eu tava com muito medo. Depois que eu fiz os testes, eu já consegui mandar o application, então acho que eu fiz o teste dia 11 de setembro. Dia 20 de setembro eu já enviei o meu application pra São Paulo pra correção. Quase um mês pra me mandarem a primeira correção. Me mandaram a minha primeira correção em outubro só. Fiz as correções que pediram, não consigo lembrar o que me pediram pra corrigir. Depois que eu corrigi tudo, quase um mês depois de novo, eles finalmente ligaram pra minhas referências. Eu tinha colocado 3 referências de ligação, que eles podiam ligar e conferir, mas eles acabaram ligando só pra 2. Dia 4 de novembro, ligaram pra minhas referências, confirmaram tudo. Dia 5 de novembro, enviaram meu application pra Appia. E dia 6 de novembro, a Appia aprovou meu application. Como foi o meu processo do meu application ser aceito pela Appia? No começo do dia 5, eu recebi um e-mail das meninas de São Paulo falando: olha, a gente já mandou seu application pra São Paulo. Aí eu falei: beleza. Eu fui realmente só olhar meu application, eu queria ver a minha foto, como é que tava, se eu tava ainda gostando das fotos que eu tinha colocado no meu application. E quando eu entrei, botei minha senha e tudo mais, tava já o negócio sendo aprovado. Então, eu não recebi o e-mail da Appia aprovando. Eu vi primeiro no site e daí eu acho que no outro dia de manhã eu recebi o e-mail da Appia falando que eu fui aprovada. Mas eu entrei em choque, eu acho que era quase meia-noite e eu tava vendo meu application. E eu vi que eu fui aprovada, eu fui lá, acordei meus pais, falei: olha, fui aprovada finalmente, não sei o que. E foi muito rápido, um dia pra eles verem meu application e aprovarem. Então, fiquei bem feliz. O meu processo, em minha parte, foi muito rápido. Eu tentei finalizar tudo o mais rápido possível. Aí deu uma parada ali quando foi pra São Paulo. E logo depois de São Paulo continuou muito rápido. Meu perfil ficou online dia 6 de novembro. Minha primeira família foi dia 15 de novembro. Então, uma semana, 10 dias depois, eu tive a minha primeira família. E eu fiquei online por mais ou menos um mês, eu diria, menos que isso. Eu tive 7 famílias nesse um mês.
E eu acabei fechando meu match com a minha quinta família que eu entrevistei. E a gente fechou o match dia 26 de dezembro. Então, a gente já tinha meio que combinado o match antes disso, mas eu consegui finalmente assinar o match dia 26 de dezembro. Só que o problema era, eu viajei pro México dia 24 de dezembro. Eu e os meus pais fomos passar o Natal com a minha host family no México. Então, eu iria ficar até dia 16 de janeiro no México. A gente ficaria quase um mês lá no México. A host family precisava que eu fosse para os Estados Unidos dia 2 de fevereiro. Então, eu tive por volta de 15 dias para resolver todo o meu match, todos os documentos do visto, fazer o visto, receber o visto, tudo em tempo pra poder viajar dia 2 de fevereiro. Assim que eu fechei meu match, eu tentei agendar o meu visto. Eu cheguei no Brasil dia 16, eu moro em Santa Catarina, então não tinha nenhum visto pra mim fazer no meu estado, eu tive que viajar. Então eu consegui agendar pro dia 23 de janeiro em São Paulo, então a gente teve que viajar para São Paulo dia 23, fiz o CASV, a entrevista no visto. Agora um pouco sobre o meu match, tipo, minha família e tudo mais. My stay-at-home mom, o pai era jogador de beisebol e eles tinham 3 meninos, um de 7, um de 4 e um de... ele tinha 1 ano. Eu falei com a minha família, foram por volta de umas 5 ligações de vídeo. Quando eu tive a família no meu perfil, eu não queria ficar com eles, conversei só por conversar mesmo. Porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que conversar com todas as famílias pra ter certeza que eu não queria eles, mas a família tinha muitas coisas que eu não estava procurando, no caso. Inclusive, recomendei essa família pra uma amiga minha que queria ir pra Atlanta, mas quando eu tive a primeira ligação, eu me conectei muito com a mãe, tive um sentimento muito bom, falei, olha, gostei da mãe. Na nossa quinta ligação, eles pediram um match comigo. Acho que eles me mandaram uma mensagem, um e-mail, não tenho certeza. Mas eu acabei pedindo um tempo meio que pra pensar e tudo mais. Eu não tinha certeza que era o que eu queria, porque tinha muitos prós, mas muitos cons. E eu acabei confiando no meu instinto que a família era boa e acabei aceitando ir com eles. E foi a melhor decisão que eu tive. Eu amo a minha host family. Agora, um pouquinho da questão do meu visto, como foi a minha entrevista no consulado e tudo mais. Eu tive um problema com os meus documentos, o meu DS, porque a minha host family queria que eu fosse para os Estados Unidos, como eu falei, dia 2 de fevereiro, mas a APIA tava achando que eu não conseguiria visto, não conseguiria ter tempo de ir, e marcaram o meu embarque para dia 18. Só que eu mandei mensagem pra eles e falei, olha, eu consegui o visto, eu consigo ir dia 22 de fevereiro, eu quero ir dia 2 de fevereiro. Então, eles acabaram trocando minha data de embarque, só que eles já tinham enviado todos os meus documentos, o DS e tudo mais, e eles estavam com a data do dia 18 de fevereiro. E eu fiquei com medo que isso daria problema no consulado e tudo mais. Eu mandei e-mail e falei, olha, isso não vai dar problema? Ela falou, não vai ter nenhum problema, que a data está diferente da data que você vai embarcar. Ah, beleza, se eles estão falando, eles sabem disso, né? Fiquei com a consciência tranquila. Peguei todos os documentos que eu precisava certinho, fui no dia no CASV. Não falaram nada dos meus documentos, juntaram tudo, tirei minha foto, fiz digital, tudo certinho. Fui fazer a minha entrevista no consulado. Tem por volta de umas 4 pessoas que checam seus documentos até você chegar a pessoa que vai te entrevistar pelo visto. Eu cheguei lá, pegaram todos os meus documentos e alinharam tudo junto, colocaram no elástico. Aí esqueceram de um dos meus passaportes, que tinha o meu visto antigo, que era meu visto de turista dos Estados Unidos. Aí a segunda pessoa, falei, olha, eu tenho esse passaporte e esse visto, não acha que precisa estar ali? Falei, precisa, me dá que eu coloco. Aí ele colocou no visto, colocou meu outro visto lá. Aí cheguei com a pessoa que confere todas as fotos, as digitais, e se não ficaram boas, eles tiram de novo. Quando eu cheguei com a mulher, ela começou a ver meus documentos e ela falou, olha, sua data tá diferente. Eu falei, eu sei, mas o pessoal da APIA
falou que tá tudo certo, não tem problema. Ela falou, não, porque isso não pode, eles vão te reprovar. Começou a falar um monte de coisa que iam me reprovar e que eles não iam aceitar, que as datas estavam erradas, então eu teria que voltar. E ela falou, não, que vão te negar. Ela me botou um medo enorme, eu já tava quase chorando. Eu cheguei na fila enorme pra ser entrevistada. Acabei encontrando uma outra au pair na fila e ela já era pro segundo ano do au pair dela, ela tava fazendo entrevista pro segundo ano pra ter o visto. E eu comecei a conversar com ela e falei da situação. Aí eu já fiquei um pouco mais tranquila, né? Pra me entrevistarem, tinha duas pessoas na minha frente. Cheguei, ela falou bom dia, eu falei bom dia. Ela pediu o passaporte, entreguei o passaporte. No momento que ela viu o application que era de au pair, ela começou a falar inglês comigo. Não tive muita pergunta. Ela perguntou pra onde é que eu tava indo. Eu falei que era Atlanta, na Geórgia. Perguntou se eu conhecia os pais, se eu já tinha conversado com eles. Falei que sim. Se eu conhecia as crianças, se tinha conversado, sim. Me perguntou o que os pais trabalhavam. Fez perguntas básicas de o que eu tava fazendo no Brasil. E foi muito tranquilo. Aí ela disse, seu visto foi aprovado e tudo mais. O processo no application eu tinha pedido pra ser enviado no correio, meu visto. Porque, como eu não morava em São Paulo, era muito difícil pra mim ficar ali esperando o meu visto. Então, eu pedi pra enviarem. Meu visto foi dia 23 e eu viajava dia 2. Então, tinha uma semana ali que eu precisava que o visto viesse no correio. E eu não tinha noção quanto tempo demorava. Então, depois que ela falou que foi aprovado e tava dando meus documentos, eu falei assim, só pra tirar uma dúvida, eu viajo dia 2 de fevereiro. Você acha que o visto vai chegar? Tem como me ajudar pro visto chegue, o meu passaporte e o meu visto chegue em tempo? Ela falou assim, tem uma diferença de datas do seu application e do seu documento. Aí eu comecei a ficar muito nervosa e expliquei pra ela a situação, o que me falaram, o porquê e tudo mais. Eu falei assim, tudo bem, deixa eu só falar aqui com o meu superior o que a gente pode fazer. Aí nisso ela desligou a luz, o microfone dela e saiu. Eu tive meu visto aprovado e agora eu vou ser negada, não sabia o que mais fazer, tava muito nervosa. Só fiquei ali esperando, acho que demorou uns 5 minutos ou menos, pra mim pareceu uma eternidade, mas foi rápido. Ela voltou, ligou a luz e o microfone e falou, então, não tem problema, a gente só muda aqui no sistema pra você, vou colocar seu passaporte como prioridade e a gente envia, vai chegar antes, acho que naquele dia, era quinta-feira, a gente tava fazendo a entrevista, e ela falou, vai chegar na quarta, e eu viajaria no domingo. Ela falou, tá, obrigada, não sei o que, me deu o documento, né, de visto aprovado e todas essas coisas, e eu fui embora. Chegou na terça, então chegou ainda antes, chegou tudo certinho, tudo tranquilo, foi ali que eu finalmente, tranquilizei, relaxei, comecei a fazer minhas malas e tudo mais, e embarquei dia 2 de fevereiro. Meu embarque era dia 2 de fevereiro, às 10 horas da noite, em São Paulo, mas como eu falei, eu moro em Santa Catarina, então eu peguei um voo às 6 da manhã pra São Paulo. Eu tive que pegar esse voo às 6 da manhã porque era a única opção que tinha, que funcionava em questão de valor e logística para meus pais me levarem e tudo mais. Então eu cheguei em São Paulo às 8 da manhã e tive literalmente o dia inteiro no aeroporto. O que a minha mãe acabou fazendo pra mim foi pegar um quarto de hotel, naqueles hotel cubículo de aeroporto, ela pra mim poder tomar um banho, dormir e tudo mais, porque era mais barato pra gente ter pegado um hotel e ter pagado aquela passagem do que ter pagado uma passagem mais tarde. Foi muito bom ter pegado aquele hotel. Se eu tiver a foto, eu coloco a foto do hotel aqui pra vocês verem. Era um cubículo, era literalmente um beliche de 2 camas, cada cama tinha uma TV pra conectar carregador. E literalmente um corredor, assim, corredor. No corredor só cabia as malas. Pra gente andar não tinha nem espaço, a gente tinha que ir por cima das malas. Acho que eu tenho foto de como ficou depois. A gente fez o check-in às 6 horas da tarde, ficamos por volta do aeroporto, aí por volta das 7h30, quase 8 horas da noite, foi quando a gente entrou na área de embarque. Eu conheci várias meninas que estavam lá, já tinha contato com várias meninas que iam embarcar comigo. Teve uma das minhas
amigas mais chegadas do au pair. A gente começou o processo tudo juntas, sentou juntas uma do lado da outra no avião. Depois que a gente embarcou, foi umas 10 horas de viagem até Nova York. Chegamos em Nova York e tivemos a entrevista na imigração, que foi muito tranquila. Todas as minhas amigas, a gente pegou as malas e fomos pro lado de fora. O aeroporto cheio, mas cheio de meninas com blusa rosa. Todas as meninas lá, foi muito legal. Pegamos um ônibus, frio de Nova York, porque era inverno. Foi surreal, porque eu tava assim, nossa, eu tô em Nova York. Cada cenário do ônibus, peguei o assento na janela, foi surreal, sério. Eu tava muito emocionada. A sensação da gente, tipo, ai, a gente tá nos Estados Unidos, sabe? Era o meu sonho desde criança ir pros Estados Unidos, então foi sensacional. Né? A orientação do au pair, como é que foi? Aí o ônibus te leva até o hotel em Connecticut. A primeira orientação, que é separando em grupos, você pega a camiseta, você pega os documentos e tudo mais. Como os quartos são separados? Eles são separados em pessoas que estão nas mesmas áreas. Eu estava indo pra Atlanta, então fiquei com uma menina que ia morar em Atlanta e uma outra menina que estava na Carolina do Sul ou na Carolina do Norte, na mesma área que a gente. Então, geralmente separam em 2 ou 3 meninas. O hotel era sensacional, muito bonito e tudo mais. Aí depois que a gente teve essa orientação, foi dia livre e a gente foi no mercado. Vamos dar uma olhada como é que era o mercado e tudo mais, né? Experiências novas nos Estados Unidos. E de noite tinha muitas meninas indo pra Target e outras lojas pra comprar casaco, porque a gente tava vindo do Brasil pro inverno dos Estados Unidos, ninguém tinha casaco. Aí o segundo dia a gente foi separado em grupos, pessoas que estavam na área de norte, leste dos Estados Unidos, era tipo DC area, Nova York, Connecticut, Massachusetts. Naquela área, pessoas que viajariam de trem, basicamente. Trem, a família ia buscar no hotel, perto dessa área do hotel. Eles ficaram num grupo e as meninas que estavam mais longe, que Califórnia, Atlanta, Georgia, todas essas meninas estavam em outro grupo. Todas as minhas amigas estavam no grupo que eu ficar naquela área perto, porque a maioria das minhas amigas estavam em DC, Virgínia, Massachusetts, todas elas estavam naquele grupo e eu acabei indo pro outro grupo. Então eu meio que fiquei sozinha, mas acabei fazendo amizade com a minha roommate, então foi tudo certo, a gente fez tudo juntas. Era o dia inteiro, praticamente, de orientação, coisas básicas, mas que era bom saber da diferença dos Estados Unidos pro Brasil, de qualquer país para os Estados Unidos, de como trocar fralda, o que você faz, várias explicações que eram básicas, mas precisava saber. Logo depois, nesse mesmo dia, a gente teve o tour em Nova York. Dependendo se a host family pagou pra você, você tem o tour. Se a host family não pagou pra você, você não tem o tour, ou você pode escolher pra pagar. A minha host family me deu de presente, então eu ganhei de graça. E fomos no tour de Nova York, que foi muito corrido e tava chovendo. A gente foi no Empire State Building primeiro, tiramos foto lá, acho que a gente teve por volta de 1 hora lá. Depois a gente foi pra Times Square, que também tivemos 1 hora pra... Acho que não foi nem 1 hora, foi 30 minutos pra andar Times Square inteira. Tiramos foto e tal, foi surreal. Foi assim, ali que caiu realmente a ficha, tipo, eu tô em Nova York, tô nos Estados Unidos, o que tá acontecendo? No dia seguinte a gente teve a orientação de manhã e já durante a tarde todo mundo foi pros aeroportos, ou as famílias estavam buscando. Tinham várias meninas que estavam no mesmo aeroporto que também estavam fazendo check-in com a gente. Então a gente tava tudo perdida junto, fez tudo junto, entramos em várias áreas que não deveria juntas, mas foi muito bom porque ninguém soltava a mão de ninguém, então a gente tava errado, todo mundo tava errado. Depois a gente passou da área de embarque, cada um foi pro seu canto do seu embarque, né, sua sala de embarque. A gente chegou por volta das 9 horas da noite em Atlanta. Mas isso foi meu processo de intercâmbio, meu match e tudo mais.